E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Depois de um longo tempo, estamos de volta, falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Teve definição de semifinalista da Copa do Brasil, mas vamos começar com o Campeonato Brasileiro, né? 18ª rodada, ficou boa para o São Paulo, né? Mais uma vez, São Paulo mantendo a liderança, jogou contra o Sport lá na ilha, né? E ganhou assim com uma certa tranquilidade do Sport, foi um jogo relativamente simples para o São Paulo, né? O Sport não vinha numa boa sequência, e o São Paulo confirmou o bom momento, né? Não digo o favoritismo, até porque o Sport jogava em casa, mas confirmou o bom momento, confirmou porque que é líder e venceu um jogo importante fora de casa, segurou a ponta, né? O Flamengo vem logo na sequência, vem na cola, né? O Flamengo na partida anterior jogou contra o Cruzeiro também e acabou perdendo o Cruzeiro em casa pela Libertadores. Dessa vez ganhou, né? Teve a volta do Henrique Dourado que fez o gol, né? Vinha ficando fora e um cara que agarrou a oportunidade, né? O Guerreiro saiu do Flamengo, ele entrou, fez a parte dele, garantiu a vitória para o Flamengo que segue na cola do São Paulo, né? Na sequência veio o Inter também, ótima fase do Inter, né? O Inter ganhou fora de casa também do Fluminense no Maracanã, foi 3-0, um chocolate até, né? Pelo fato de jogar fora de casa, foi uma goleada de respeito do Inter. E o Inter mostra que, junto com o São Paulo, até pela menor quantidade de campeonatos que vai disputar, segue firme na briga e segue forte, né? Um seríssimo candidato. Lógico que sempre a gente fala, né? É muito cedo ainda, porque tem um turno inteiro para acontecer, mas muita força do Inter, né? É impressionante cada rodada que passa se estabelecendo cada vez mais como um dos fortes candidatos. Em quarto lugar veio o Grêmio que não é segredo para ninguém, e o Grêmio eu acho que foi a grande surpresa, né? Lógico que jogou em casa o Grêmio, mas o Grêmio jogou com os reservas, né? Ganhou de 4-0 do Vitória. Tudo bem que o Vitória é um time que está brigando ali pela parte de baixo da tabela, mas foi 4-0 dos reservas. Então, assim, o Grêmio mostra que tem um time titular muito forte, mas que os reservas estão de olho, estão ligados. Tá todo mundo querendo uma fatia do bolo para ganhar uma vaga e mostrou, né, vontade, disposição e pô, 4-0 foi a maior goleada da rodada, então assim, importante para o Grêmio, porque se não se desgarra tanto dos líderes, né, mantém uma pontuação muito boa e mostra que está de olho sim, né, focado em todos os campeonatos, né, o Grêmio essa semana foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, então agora, com menos torneios para disputar, o Grêmio ainda se torna ainda um adversário, um candidato cada vez mais importante para disputar o título do Brasileirão. Então, e mostra assim, tem um time titular bom e tem um time reserva muito bom também. Então, um time para se ficar de olho, né? A gente sempre falou isso, todo mundo fala isso do Grêmio, né? Desde o ano passado. E importante, uma vitória importante para se manter no topo da tabela, no G4. Em quinto lugar vem o Atlético Mineiro, e aí tem o Atlético Mineiro é um time que está né, focado no Brasileirão, não disputa outras competições, e até por isso é colocado como um dos potenciais candidatos ao título, né? Apesar de já estar com um pouquinho menos de pontuação em relação ao São Paulo, são 8 pontos, né? Mas um time que é um time organizado, um time muito bom e ganhou de 3-1 do Santos, né? Esse resultado acabou afundando o Santos, né? O Santos foi um prejuízo porque acabou voltando para a zona do rebaixamento com esse resultado, né? Com a combinação de resultados também. Então, um revés para o Santos um ponto positivo pro Atlético, né? Que ganhou em casa, no Independência. Então, em casa não, né? Ganhou no Independência, ganhou como mandante, né? Então é importante para o Atlético se manter na briga. O que eu já tinha comentado do Atlético, né? Um time que está de olho só no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma vitória importante para se manter forte na briga, né? Então, é importante pro Atlético, ficou bom pro Atlético, ficou ruim pro Santos, né? Que eu já comentei, voltou para a zona do rebaixamento. Em sexto lugar vem o Palmeiras, né? O Palmeiras
é uma vitória simples contra o Vasco. O Palmeiras vem mostrando um esquema de jogo, assim, controverso, eu diria, mas é um esquema que vem dando certo com o Felipão. É um time que faz um gol. O Felipão, se eu não me engano, nesse jogo, depois do gol, assim, no segundo tempo, colocou 4 volantes no jogo, né, para segurar o resultado. E isso vem acontecendo em todas as partidas, né? O Felipão garante o resultado, retranca o time e segura a vitória. Então, assim, é o que eu falei, é um pouco controverso, né? Há quem discorde desse tipo de jogo, mas que vem funcionando para o Palmeiras, né? Ganhou uma partida em casa, importante para se manter ali, né, no G6, né? O Palmeiras tem 30 pontos, empatado com o Atlético Mineiro, e isso que o Palmeiras ainda disputa, né, Libertadores e Copa do Brasil. Então, assim, é um esquema de jogo que garante o resultado, né, e que não vem, assim, pelo que eu venho observando, não vem desgastando tanto o elenco, né? Assim, você faz um gol, segura o resultado, o time não corre tanto. Então, importante para o Palmeiras até esse esquema de jogo para continuidade nos campeonatos que disputam, né? Que acaba disputando. Na sequência veio o Corinthians, né? O Corinthians perdeu da Chape, né? Foi um jogo que o Corinthians saiu na frente, a Chape conseguiu virar no finalzinho do jogo, foi a primeira vitória da Chapecoense em cima do Corinthians. Acabou assim ficando um pouquinho ruim para o Corinthians porque se desgarrou um pouco, foi bom para a Chapecoense que abriu um pouquinho mais em relação ao Z4. Então, é, assim, o Corinthians é um time que teve um bom momento depois da Copa e agora parece que meio que se estabiliza naquela posição que eu acho que todo mundo meio que imaginava, né? Um time mediano, foi muito desfalcado, então e mais, né? O Corinthians ainda disputa outras competições, então assim, eu acho que o Corinthians está na média, está naquilo que se espera do Corinthians, né? Tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo na Libertadores ainda, tem uma partida de Libertadores para disputar. Então, acho que o Corinthians tá de bom tamanho, assim, não tem um super elenco, vem conseguindo pontuar, vem conseguindo ganhar as partidas que precisa. E esse sétimo lugar acho que tá de bom tamanho. E de bom tamanho porque tá até na frente do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, na minha opinião, tem um elenco muito mais forte, né, disputa também outras competições e até pelo fato de disputar outras competições acabou ficando um pouquinho na tabela do Brasileirão. Então, oitavo lugar, tá com 25 pontos, já tá bem mais distante do São Paulo, mas é um time forte, Cruzeiro, um time para se ficar de olho, né, no Brasileirão as últimas partidas não vem tendo bons resultados, né, inclusive perdeu nessa última rodada, perdeu do Flamengo, mas um time que mostrou que tá mais de olho na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, é, lógico, segue vivo para disputa de G4, mas eu acho que para disputar o título brasileiro, o Cruzeiro já assim, deixa um pouco claro que não é a prioridade agora, nesse momento, né? É, o miolo da tabela está embolado, né? Tem Fluminense, Botafogo, América Mineiro. E eu queria falar um pouco do Z4, né? Que o Santos voltou, né? Perdeu do Atlético, acabou voltando pro Z4. O Ceará, né? Teve mais um empate do Ceará, empatou com o Atlético Paranaense. Ficou estabilizado ali, o Atlético também. é, o Paraná segue como lanterna. Então, assim, não teve muita mexida no Z4, né? Mas assim, importante ressaltar que tem times ainda com rodadas pendentes, né? O Atlético Paranaense, por exemplo, tem uma rodada a menos, né? É o penúltimo colocado, mas tem uma rodada a menos. Então, isso ainda pode. A posição do Atlético ainda pode mexer um pouco com o Z4, né? Dependendo do resultado desse jogo que falta. E eu acho que pro Brasileirão é isso, né? Eu acho que o primeiro turno tem tudo para acabar com o São Paulo como líder, né? O Flamengo como vice, de repente o Inter como vice, mas eu acho que tem tudo para acabar desse jeito, né? Nesse formato, São Paulo, Flamengo, Inter na ponta da tabela. Acho que não, assim, só uma combinação de resultados de repente colocaria o Flamengo
como líder, por exemplo, né? Até porque o São Paulo ontem foi eliminado da Sul-Americana, então assim, o São Paulo só tem o Brasileirão agora, então se torna um candidato ainda mais forte ao título, né? Então, para o Flamengo, eu acho que é lógico, o Flamengo Libertadores para o Flamengo já fica um pouco mais distante, tem uma partida para disputar ainda, mas eu acho que já fica um pouquinho mais distante, então talvez tenha uma competição a menos para focar, mas ainda tem uma competição a mais que o São Paulo, tem a Copa do Brasil. Então o São Paulo totalmente focado no Brasileirão é o candidato mais sério para mim para terminar como líder do primeiro turno. Então vamos ver, a próxima rodada está chegando, né? E eu acho que em termos de G4 e Z4, eu não acredito que tenha muita movimentação. Talvez o Santos, né, possa sair da zona do rebaixamento. O Santos conseguiu a primeira vitória sob o comando do Cuca, mas isso foi na Copa do Brasil. Mas uma vitória foi lá em Minas, né, e uma vitória que dá moral. Uma vitória fora de casa, o time recuperou o caminho. Não digo que recuperou o caminho da vitória, mas conseguiu a primeira vitória sob o novo comando, então talvez seja um caminho para o Santos, né, sair da zona de rebaixamento, né? Então talvez eu acho que Ceará, Atlético e Paraná acho que ainda se mantém no primeiro turno, no Z4, mas o Santos eu acredito que tem a chance sim de sair, até pela qualidade dos jogadores do elenco, eu acho que tem tudo para terminar o primeiro turno fora do Z4. Né? Agora falando um pouco de Copa do Brasil, né? A gente teve uma rodada interessante, né? Acho que talvez a partida mais simples tenha sido, não desmerecendo o time do Corinthians e nem a Chapecoense, mas eu acho que talvez a partida mais simples tenha sido a do Corinthians, né? O Corinthians já tinha ganhado, né, em casa da Chapecoense e a volta o Corinthians ganhou de novo, né? Um gol assim, meio um lance de sorte do Jadson, mas foi um jogo muito fraco, né? Assim, na minha opinião, um jogo bem paradão, não teve muita movimentação, um jogo muito físico, de muito contato e lógico a Chapecoense tinha ganhado do Corinthians, né, de virada no Brasileirão e talvez vinha com essa crença de que poderia empatar o placar combinado, né, fazer um gol e levar para os pênaltis ou de repente até ganhar do Corinthians, mas isso não aconteceu. O Corinthians com regulamento embaixo do braço, eu acho que seria muito difícil para a Chape até ganhar do Corinthians, né, porque o sistema defensivo do Corinthians é muito bom, né? E não falo só em termos de zaga, de meio de campo, né? De recomposição. Então, assim, era uma partida difícil para a Chape. Eu já tinha comentado que esse time da Chape é um time muito fraco e isso ficou evidente. A Chape não teve assim grandes chances no jogo. Fez um gol que estava impedido e fora isso, né? Tentou uns lançamentos na área, mas não conseguiu nada, né? Então acho que prevaleceu o melhor time. Eu acho que o Corinthians é mais time que a Chape, apesar de todos os desfalques do Corinthians, né? Que teve na janela de transferência, mas eu acho que prevaleceu o Corinthians, levou a melhor em cima da Chape. É o outro jogo, né? O Grêmio e Flamengo. O primeiro jogo foi empate, né? Na arena do Grêmio, lá no, lá em Porto Alegre e na volta, até pela questão de jogar como mandante no Maracanã, o Flamengo era favorito, confirmou o favoritismo, ganhou um placar simples de 1-0 em cima do Grêmio e acabou levando o resultado, né? Fez o resultado que precisava, conseguiu se manter vivo e isso para os dois times, né? Ficam, assim, o Flamengo tem uma competição que ainda divide atenção, né? Além do Brasileirão, que segue vivo na Copa do Brasil. O Grêmio eliminado tem uma competição a menos para se dedicar. Então, assim, um candidato que ganha força no Brasileirão. Lógico que era uma partida que estava totalmente em aberto, né? São dois grandes times com dois grandes elencos. Então, assim, apesar do Flamengo ser favorito por ser mandante, né, no último jogo, assim, estava em aberto, né? E o jogo foi quente. Então, acho que prevaleceu o Flamengo. Não digo que prevaleceu melhor. Acho que se o Grêmio tivesse passado também seria justo, né? E só que agora é pedreira, né? Corinthians e Flamengo, né? O clássico das maiores torcidas do Brasil é um jogo que, sim, apesar da qualidade técnica do Flamengo ser maior,
é assim, é uma espécie de clássico, né, um clássico nacional, e em clássico a gente costuma dizer que não tem favorito. Então, o Corinthians eu acho que em termos de volume defensivo, ele é mais time que o Flamengo, então assim, vai ter dificuldade o Flamengo. Eu acho que não vai ter vida fácil não, apesar de novo, né, o time do Flamengo tecnicamente é um pouquinho melhor, mas eu acho que não vai ser uma. Se o Flamengo de repente passar, não vai ser uma classificação fácil, e se o Corinthians passar, também vai ser muito merecido, né? O Corinthians que vinha, viveu um momento de desconfiança, conseguiu montar não digo um bom time, mas conseguiu estabilizar o time, né? Então, acho que isso é importante para o Corinthians e jogão, assim, promessa de um bom jogo, que eu falei, um clássico nacional, vai ser legal de ver, né? E na outra parte da chave, é, Santos, né? Já tinha comentei um pouquinho do Santos brevemente, mas primeiro jogo o Santos perdeu do Cruzeiro na Vila, né? Perdeu de 1-0. E na volta o Santos acabou ganhando. Assim, um jogo meio controverso, né? Porque o Cruzeiro abriu, o Santos virou, e aí no finalzinho do jogo o árbitro deu 1 minuto a mais. O Santos teve um contra-ataque e o árbitro terminou a partida antes do 1 minuto adicional que ele deu. Então, assim, isso obviamente desestabilizou os jogadores do Santos, né? Foi todo mundo para cima do árbitro para reclamar, e isso mexeu com a cabeça do Santos, né? Não digo que se não tivesse acontecido o Santos teria ganhado, né, de forma alguma, mas mexe com o psicológico, né? Mas assim, total mérito do Cruzeiro, né? Que fez o Fábio defendeu as 3 cobranças do Santos, né? Tudo bem, eu falei, teve esse impacto psicológico negativo, mas o Santos não conseguiu converter nenhum pênalti. Então, assim, classificou o Cruzeiro, acho que foi merecido, né? O Cruzeiro, em termos de elenco, tem um pouco mais de qualidade que o Santos, né? O Santos trocou de técnico recentemente, foi a primeira vitória do Cook, então assim é, assim a lógica, o que todo mundo esperava é que o Cruzeiro já fosse ganhar esse jogo, né? Que não iria nem para os pênaltis, né? Então eu acho que foi bom, mostrou que o Santos mostrou um poder de reação do Santos. Agora tem que encontrar o caminho no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa vitória foi importante, assim, tudo bem, foi desclassificado, mas eu acho que é importante porque o Santos tem que dedicar uma atenção especial para o Campeonato Brasileiro. Imagina se passa na Copa do Brasil, tem que continuar focado em 2 competições, então é complicado, né? Eu pego o exemplo do Palmeiras, né? Na última passagem do Felipão pelo Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Brasileirão. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. E eu acho que assim, essa eliminação, não é nem torcendo contra o Santos, mas eu acho que eu acho que é importante para o Santos focar mais no Brasileirão. Acho que esse é o momento, assim, bem, acho que a torcida espera um título, sempre espera um título, né? Mas eu acho que é mais importante agora se livrar do Z4, né? Se livrar desse fantasma e depois, pô, pro ano que vem, pensa em novos títulos, né? Mas eu acho que agora a prioridade do Santos é o Brasileirão mesmo. Eu acho que já tinha que ter aberto mão da Copa do Brasil. Há quem discorde, lógico, mas assim, o time na fase que vive, né? E eu já tinha falado, o elenco do Santos eu acho que não é um time para Z4. Mas assim, quando a fase não é boa, eu acho que não adianta você ficar dividindo a atenção em torneios, né? E eu acho que essa eliminação para o Santos vai ser bom para o time, né? Que eu falei, ganhou já uma partida finalmente sobre o comando do Cuca. E talvez tenha sido a partida para reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro e sair do Z4. Então, ficou de bom tamanho para o Santos. Lógico que se o Santos tivesse passado, teria sido muito merecido também, porque teve todo o mérito de ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão, né? Então, acho que foi de bom tamanho, tá de parabéns pela campanha que fez. E a última partida, que foi ontem, né, foi do Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Bahia no primeiro jogo, lá na Fonte Nova. Um jogo que o Bruno Henrique perdeu um pênalti, né? Então o Palmeiras poderia ter vindo para essa segunda partida com uma vantagem. O jogo foi quente, né? O Bahia endureceu o jogo mesmo. Assim, foi um jogo que quem esperava a vida fácil para o Palmeiras não teve. O Bahia começou muito bem, perdeu uma chance incrível ainda no começo do primeiro tempo, né?
a bola bateu na trave, depois o cara chutou pro gol, bateu nas costas do próprio jogador do Bahia. Então, assim, teve a chance o Bahia de sair na frente já nesse jogo, mas o Palmeiras, depois disso, se estruturou, se reencontrou, criou boas chances, criou ótimas chances, inclusive, né? Não conseguiu converter, né? O Borja perdeu chance, o William, o Moisés perderam assim chances claras e o gol acabou saindo numa cabeçada do Dudu, né? O jogador mais baixo saiu numa cabeçada do Dudu e aí é o que eu falei, o estilo Felipão, né? Que já tinha comentado da rodada do Brasileirão, do jogo contra o Vasco, fez a mesma coisa, né? Tirou o Borja, colocou o Thiago Santos, que é um volante, deu mais força defensiva para o Palmeiras para segurar o resultado e ficou por isso mesmo, né? Segurou bem o resultado e apesar de eu já ter comentado, ser um estilo de jogo controverso, né? Faz um gol e segura o resultado, vem dando certo com o Felipão. Palmeiras mais um jogo sem tomar gol, né? Isso acho que faz 10 anos que isso não acontece no Palmeiras. Então, vem sendo um esquema de jogo que vem funcionando e que, assim, pelo que eu tenho visto, não tá até preservando um pouco os atletas, né? Um jogo que não vem forçando, que, assim, você faz um gol e segura o resultado, o Palmeiras não vem exigindo tanto fisicamente, né? Então, vem esse esquema de jogo vem sendo importante até para poupar um pouco a parte física dos atletas. Então, vem dando certo. Não, eu particularmente não gosto muito, mas vem funcionando e garantiu a classificação do Palmeiras. E mais um jogão, né? Palmeiras e Cruzeiro, que vem sendo é um, até um clássico do Sudeste, né? Dois times que é, toda vez que jogam, a gente vê bons jogos, jogos de muitos gols às vezes, né? Então vai ser um jogo bom, vai ser um jogo quente, né? O Felipão, o apelido de copeiro, vamos ver se entra em cena agora. E o Mano Menezes, né? Mais uma vez fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil e tem tudo para ser um jogão dos dois lados, né? Vai ser muito interessante e vamos ver porque a gente tem que ficar de olho porque hoje saiu a convocação do Tite e de esses quatro semifinalistas que saíram, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro vão ter um desfalque, né? O Corinthians, o Fagner foi convocado, né? Pelo Flamengo o Paquetá e pelo Cruzeiro o Dedé, o zagueiro. Então, assim, o Palmeiras foi o único time que não teve nenhum convocado, é o único time que sai ileso assim dessa convocação, que não vai ter nenhum desfalque. Tudo bem, o Felipão comentou até do Bruno Henrique, que até poderia ser convocado pela fase que vive, mas não teve desfalque Palmeiras. Então, sim, entre Corinthians e Flamengo, os dois lados tiveram desfalque, mas entre Palmeiras e Cruzeiro, o Cruzeiro teve um desfalque importante, que é o Dedé, e isso pode acabar fazendo a diferença a favor do Palmeiras. Então vamos ver, convocação saiu, né? O Tite até comentou que pegou só um jogador de cada time para não comprometer tanto, mas assim, tirou os melhores de cada time, então assim, acaba comprometendo um pouquinho, é o que eu falei, talvez pelo o Corinthians e o Flamengo não tenha tanto assim desfalque negativo, porque cada um perdeu um, mas entre Palmeiras e Cruzeiro já dá um desfalque importante, e mas vamos observar, né? Vamos observar até porque esse lado da chave, né? Palmeiras e Cruzeiro, os dois times estão bem, assim, o Palmeiras está melhor no Campeonato Brasileiro, mas os dois seguem vivos na Copa do Brasil, seguem vivos na Libertadores e assim, e os dois têm tudo para seguir vivo na Libertadores, né? Porque o Cruzeiro ganhou do Flamengo de 2-0, o Palmeiras ganhou também do Cerro Porteño de 2-0, então assim, dois times que tem tudo para seguir firme em três competições. Então assim, vai ser muito interessante de ver. E tá sendo interessante de ver porque são os quatro times que estão agora, são quatro times que estão vivos em todas as competições, assim, lógico, o Cruzeiro e o Corinthians um pouco mais atrás no Brasileirão, mas estão vivos na Libertadores, estão vivos na Copa do Brasil, então assim, jogo quente, semifinal quente, os quatro grandes times do Brasil que estão muito em evidência no Brasil, então assim, vai ser muito legal de ver e vamos aguardar, torcer, expectativa, torcer
bons jogos, né? Para que a gente veja jogos quentes mesmo, que jogo bom, jogo pegado e classificação sofrida. Acho que é isso que o torcedor quer ver. É isso aí, gente. Esse foi um combinadão Brasileirão e Copa do Brasil. Semana que vem a gente está de volta. Um forte abraço e até a próxima.